câmera lá. Estamos ao vivo? Ao vivo. Boa, galera, estamos aqui ao vivo, começando hoje o PCD Podcast. O podcast que vai dar voz, ou continuar dando voz, ou dar mais voz ao PCD. Bom, galera, estamos começando agora, então estamos nos acertando aqui direitinho. Para você que não sabe o que é PCD, já vou logo dizendo, pessoa com deficiência, tá? PCD não é nem um partido político, nem outro partido qualquer. É a sigla da pessoa com deficiência, beleza? Então, para começar aqui, pessoal, já vou logo aqui dando como se trata de uma mesa aqui, de uma bancada aqui, que vai tratar dos direitos, das causas, de tudo que envolve pessoa com deficiência, galera. Então, nós temos que começar certo, beleza? Porque do lado da telinha aí, talvez esteja alguém aí, se não tá agora, vai estar mais tarde, outro dia, nos ouvindo. Eu estou dizendo nos ouvindo porque essa pessoa pode ter algum tipo de deficiência visual, ou baixa visão, igual a nossa amiga Patrícia que está aqui com a gente hoje, ou uma pessoa sem visão nenhuma. Então, eu vou começar aqui falando a minha autodescrição, beleza? Já falei meu nome, sou o Lucas Schneider, tá? Estou com um boné preto, aqui, que está escrito Respeita a minha história. Estou com uma camisa preta também, tá? Com um desenho aqui, um avatar meu que eu mandei fazer aqui, escrito Lucas Schneider, tá? Sou moreno, barbudo, né? Não tão grande, nem tão pequena barba, mas, cara, bom, a mulher e a mamãe diz que eu sou bonito, né, galera? Então é isso aí, beleza? Então, pessoal, estamos começando aqui hoje, me apresentei, tá? Aí vou apresentar a minha bancada aqui hoje. Aí depois a gente vai continuar um papo legal, descontraído. Já vou pedir pra você curtir, compartilhar esse vídeo aí, beleza? Então vamos lá. Estou aqui hoje também com a minha digníssima esposa, que vai fazer parte dessa bancada com a gente aqui, que também é PCD, né? Luciana Schneider. Luciana Schneider, se apresenta pra galera aí. Olá, pessoal. Aqui é a Luciana Schneider, a esposa do Lucas Schneider. E a gente vai começar esse podcast aqui falando, né, da pessoa com deficiência, né? Abordando vários assuntos que é muito importante na nossa vida diária aí, né? E é isso. É isso aí, galera. Ela é meio tímida assim, mas ela vai soltando logo logo, né? Ela esqueceu de falar a outra descrição dela, tá? Mas pra vocês aí, ela é linda, tá? Ela está com cabelo comprido, com óculos assim na testa, com uma blusinha branca cheia de bolinha preta, e é linda, tá bom? Mas é minha. Estamos aqui também com a nossa PCD aqui, ela vai ser a entrevistada de hoje. Fala tudo. Com essa aqui não tem mimimi, não tem papa na língua. É a Patrícia Lício. Fala aí, Patrícia. Se apresenta aí, fala alguma coisa pra galera aí. Boa tarde, gente. Sou Patrícia Lício, sou pessoa com deficiência há 5 anos, tenho baixa visão. Eu sou mulher, 50 anos, tenho mais ou menos 1,70 m, sou de pele parda, cabelos curtos e tenho baixa visão. Eu tenho uma doença chamada síndrome de Stargardt que me tirou 90% da visão. Então hoje eu só tenho 10% de visão e vim aí hoje participar aí com o Lucas Schneider desse podcast aí para falar um pouco sobre a pessoa com deficiência. É isso aí, galera. Também não pode deixar de agradecer aqui ao nosso amigo aqui, que está do outro lado da telinha ali, Alessandro. Alessandro, um salve para esse cara aí, que está nos dando essa oportunidade aí de falar aí não só para São Vicente, né? Mas para o mundo todo, né? Pessoal, aqui eu costumo falar que eu sou o Lucas Schneider, a voz do PCD da Baixada. Mas agora vamos pro mundo, galera. Vamos aí que o céu é o limite. Estamos também do outro lado ali, nosso amigo Maradona também, que está ali filmando. Logo, logo também vai estar aqui com a gente na bancada aqui. E aí, galera, vamos aí curtir, vamos compartilhar, beleza? E vamos que vamos. Já deixar aqui também, já avisado, você que é PCD, pessoa com deficiência, você mãe, que tem alguma pessoa com deficiência na família, ou algum parente, alguma coisa que simpatiza com uma pessoa com deficiência, que tem alguma empatia, que quer falar alguma coisa, que quer entender melhor sobre esse mundo, estamos abertos aí também. É só chamar a gente depois ali, né? Vai estar o nosso telefone aí, vai estar tudo certinho, o link, vai estar tudo certinho aí, para você estar entrando em contato com a gente, você vai ter voz aqui, tá? O PCD aqui tem voz, tá bom? Então vamos ouvir hoje a nossa entrevistada, a Patrícia.
Patrícia, vai falar um pouquinho de você, Patrícia. Como foi que você já nasceu com essa pouca visão? O que você faz da vida? Quais são a maior dificuldade que você já passou? Quais são os seus traumas? O que você espera para o futuro? Hoje aqui o microfone é você e é contigo, Patrícia. Manda ver aí. Bora. Se o microfone é meu, eu vou falar. Fala aí. Fala bem pertinho pra galera ouvir. Tá bom aí, gente. tá bom aí o som aí? Encosta Encosta a boca, mas não engole o microfone, só encosta. Isso. Eu não enxergo o microfone, pô. Mas Vamos vai, lá. quando bater dentro, vamos. Vamos. Vamos lá, gente. Eu não nasci com deficiência, tá? Eu sempre fui míope, eu sempre enxerguei muito mal, mas por conta da miopia. E eu já tenho 50 anos, aos meus 44 anos, mais ou menos, eu comecei a perceber que eu não estava enxergando mais como eu enxergava antes. E comecei a fazer vários exames e descobri que eu tenho uma doença autoimune chamada doença de Stargardt, é uma doença rara. É uma doença que atinge 1 em cada 500 mil pessoas no mundo. E eu fui sorteada. Caramba! É uma doença degenerativa, autoimune, incurável, intratável, é uma doença da retina. O que acontece? Essa doença de Stargardt, ela ataca as minhas células e as minhas células atacam as minhas células oculares. O que quer dizer que eu posso trocar de olho, colocar um olho novo, que as minhas células vão continuar matando as minhas células oculares. E isso me fez perder 90% da minha visão central, porque a minha síndrome ela se identifica mais com a minha visão central. Então, eu tenho 60% de periférica e 10% de visão central. Então, vamos dizer assim, como que eu enxergo? Eu enxergo como se eu estivesse num local neblinado, com uma gota de água em cada olho. Essa é a forma que eu enxergo. E aí, depois de diversos exames, eu fui diagnosticada com essa doença e passei a ser uma pessoa com deficiência. Eu sou laudada com deficiência visual, baixa visão. Então, desde que eu descobri essa síndrome, eu passei a lutar pela causa da pessoa PCD. Porque a gente só sabe o que é ser pessoa com deficiência quando a gente se torna uma. E, de repente, eu me vi na escuridão. Eu me vi com uma doença incurável que vai me levar à cegueira total. Quando vai me levar, não sei. Mas um dia ela vai me levar. Ah, então você pode ficar totalmente... Eu posso ficar totalmente cega de um dia para o outro. Não que a gente cortar. Nós estávamos aqui no intervalo trocando uma ideia aqui, pai, tudo. E você falou que com tudo isso você, assim, no mercado de trabalho você não é tido como uma deficiência, é isso? Exatamente. Não que eu não seja, assim, a minha deficiência ela é aceita pelo INSS, ela é aceita como uma deficiência, né? Como eu até teria direito a um auxílio-doença, alguma coisa assim. Porém, eu sou capacitada para trabalhar, eu tenho capacidade de trabalhar. O problema é que não existem vagas, porque a minha doença ela é intermediária entre a cegueira total e a pessoa que enxerga. Eu estou no meio disso. Eu não enxergo muitas coisas e enxergo outras coisas. E hoje em dia, nesse mundo moderno, aí tudo é internet, tudo é computador e eu não leio mais. Você é formada, né, Patrícia? Eu sou formada em pedagogia, eu sou técnica. Tem muitos anos com licitação pública também. Tem diversos. Então, assim, eu sou capacitada para diversas atividades. Porém, o mercado de trabalho é fraco. Por quê? Porque o mercado de trabalho, dificilmente ele absorve pessoas com deficiência visual. É uma coisa que, para a pessoa com deficiência visual, é muito mais difícil do que para os outros tipos de deficiência. Mas eu vou levando. Então, o que acontece? Desde que eu passei a ser uma pessoa com deficiência, eu comecei a trabalhar, eu já trabalhava com os projetos sociais antes, eu comecei a trabalhar a fundo com o projeto envolvendo pessoas com deficiência, justamente para poder lutar pelos direitos da pessoa com deficiência. Existe projeto em algum lugar? Então, fala o projeto para nós eu aí. Montei, eu tenho um projeto, projeto chama... É seu esse projeto? É meu esse projeto, chama Casa Horus. Eu, logo depois da pandemia, porque a minha história é assim, logo que eu descobri a deficiência, eu não aceitava. Eu não aceitava que eu tinha essa deficiência, eu achava que eu tinha que ter cura, eu não aceitava que eu ia ter que depender de alguns artifícios para poder ter uma vida normal, né? Eu não conseguia me reabilitar, eu não queria aceitar. E aí eu entrei em depressão por conta da deficiência, porque eu acreditava que eu ia ficar cega e que eu ia ser uma pessoa inutilizada, porque eu não tinha o conhecimento. O conhecimento de que a pessoa com deficiência ela não tem diferença nenhuma das outras pessoas. Ela só tem algumas coisas que ela não consegue executar. Só é limitada, né? Ela só tem algumas limitações, beleza, entendeu? Mas eu não aceitava. Na minha cabeça, como ignorante na causa, eu achava que eu ia me tornar uma pessoa inútil. Porque eu não tinha os olhos, aquele olhar de que a pessoa com deficiência ela era como as outras pessoas. E você acha que as pessoas de fora
As pessoas que não têm uma deficiência. Você acha que as pessoas também olham você dessa maneira? As com uma pessoas pessoa olham. inútil também, Não, com uma elas pessoa olham. que... Elas olham porque assim, e não é por maldade. Tá? Pode falar, que hoje aqui é dia para falar isso aí. Não é por maldade, é a criação, é a questão da educação, da cultura, não só do Brasil, não posso culpar o Brasil, é no mundo inteiro, na cultura onde as pessoas acabam achando que as pessoas com deficiência, ela é incapaz. Eu já não gosto da palavra deficiência, a palavra deficiência ela me incomoda pelo fato de parecer com ineficiência ou parecer com uma pessoa incapaz, né? Então a palavra deficiente ela já me incomoda um pouco. Porque, assim, somos todas pessoas, algumas com umas limitações, outras com outras. Tem pessoas que não têm deficiência, mas também têm as suas limitações e por aí adiante. Então, segundo a nossa Constituição, somos todos iguais, né? Perante a lei e todos temos que ser tratados da mesma forma. Mas eu comecei a estudar sobre a causa da pessoa com deficiência para poder trabalhar em prol dos direitos da pessoa com deficiência. Então, desde 2015, existe uma lei específica para isso e aqui nesse mundão que a gente vive, pelo menos no Brasil, ela não é cumprida. Então, quando a gente começa a pegar a história da deficiência, a gente for olhar desde os primórdios, aí a pessoa com deficiência ela sempre foi segregada, ela sempre ficou à parte, porque as pessoas sempre acharam que aquela pessoa era incapaz. E era assim que eu me sentia. Por que eu me sentia assim? Porque eu fui criada assim. Os meus pais não tinham conhecimento disso. E eles me ensinaram que uma pessoa com deficiência é uma pessoa diferente. Ela é uma pessoa que não é normal. Então, quando eu descobri a minha deficiência aos 44 anos, eu achei que eu também seria uma pessoa tecnicamente anormal, né? Porque é isso que fala. E hoje eu luto pela causa da pessoa com deficiência. Então, eu montei o projeto da Casa Horus, que é uma ONG para pessoas, para assessoria e orientação de pessoas com deficiência visual. Por quê? Quando eu descobri a minha deficiência, a primeira coisa que eu fiz foi procurar ajuda no meu município. Eu vou atrás de uma ONG, alguém que possa me explicar como eu vou viver agora sem enxergar. E eu descobri que o município de São Vicente não possui nada, exatamente nada. E aí eu resolvi montar a Casa Horus. Mas o que acontece? Veio a pandemia logo depois, e aí a Casa Horus ficou parada. Eu não tive muito apoio do poder público, eu não tive apoio da prefeitura na época, também não tive muito apoio nessa. E eu fui deixando para lá. Mas o projeto ele continua. Eu faço o projeto sozinha, do meu modo. Eu não tenho subsídio de ninguém, eu não tenho ajuda de ninguém, mas eu faço toda a parte de orientação das pessoas que me procuram para... Então, esse projeto existe. Esse projeto existe. Se alguém estiver vendo vai ver esse nosso vídeo aqui depois e tudo, nosso programa aí, tá aí, ó. Existe um projeto, alguém querer ajudar, algum empresário, alguém que abraça essa causa, que seja interessado aí, procure aí a gente aí, que vai estar entrando em contato com a Patrícia aí também. E vamos, é uma causa importante, muito interessante e necessária, né? Poxa, legal, Patrícia, da hora. E assim, o projeto, quando eu comecei a falar da depressão, eu entrei em depressão e o projeto me tirou da depressão, porque eu comecei a enxergar é até um trocadilho, né? Mas eu comecei a ver que a pessoa com deficiência, ela é importante igual a qualquer outra pessoa, né? Então, assim, o que falta para as pessoas é conhecimento, o que falta para as pessoas é educação. Eu costumo dizer que qualquer tipo de preconceito, ele está na educação, né? E o que falta também é um pouco de empatia, de se colocar no lugar do outro, coisa que eu também não sabia. E eu só aprendi quando eu me tornei uma pessoa com deficiência. Então, eu acho que para a gente curar aí essa falta de empatia, para a gente curar, eu acho que as escolas deveriam colocar aí na sua matriz curricular matérias que falassem sobre igualdade, né? Legal, legal. Isso às vezes, até muitas falas minhas, que já que eu falei, que eu sou um cara também que veio buscando muito essa coisa do PCD, e teve até algumas falas minhas já que eu falei, que levaram, que puxaram, né? E você fala uma coisa aqui, Patrícia, né? Os camaradas vêm, rouba a sua ideia, já roubaram a ideia sua já também, que outra também estava conversando sobre isso aí, e as pessoas vão e falam que são ideias deles, né? Às vezes fica até meio assim de falar aqui, mas ainda tem que falar, porque vocês roubam ou nossa ideia, mas acabam fazendo e acontecendo as coisas, é legal para todos nós, Acho né? que se todo mundo trabalhar junto, Lucas, assim, a lei está aí para ser cumprida. Existe uma lei, que é a LBI, porque assim, eu sou a favor de que as leis só existem porque não existe bom senso. Se existisse bom senso, não precisaria de lei, né? Então, se as pessoas tivessem o conhecimento de que você não precisa ter uma legislação especial porque você é um ser humano igual ao outro, não precisaria de lei. Mas se todo mundo trabalhasse em conjunto para que a lei realmente fosse cumprida, eu acho que daria certo para todo mundo. A gente não ia precisar estar aí se matando para poder exigir uma coisa que é direito nosso. Hoje se fala muito, né? Eu estava conversando com um colega nosso, Maradona, ele falou que hoje se fala muito sobre empatia, né? Essa palavra é tão bonita. É moda, fala, virou moda. Empatia e tudo, a pessoa fala. Mas a gente vê que empatia e inclusão, parece que essas palavras aí viraram, né?
pessoa escutou, puta, empatia, que palavra bonita, que legal, Mas e todo mundo quer falar. Mas na prática não acontece isso. É que não é inclusão, né? É que não deveria existir a palavra inclusão. Mas, porque assim, incluir, por que eu tenho que incluir um outro ser humano? até porque, pessoal, às vezes se fala muito, é bom, esse programa aqui é para isso, é para passar informações para aquelas pessoas que às vezes escutam falar e às vezes ficam perdidas, tem vergonha de perguntar o que é, né, o que deixa de ser, então às vezes ficam sem informação. Então, é assim, a Patrícia falou que hoje nós temos a LBI, né? Pô, o que é a LBI? É a Lei Brasileira de Inclusão, não é isso? Isso mesmo. Então existe isso que nos ampara. Seria isso, pelo menos. É que nos dá a voz aos nossos direitos, que é o que eu falo, se houvesse bom senso, não precisaria da lei. Nem precisaria Porque disso. a partir do momento em que você tira o direito de uma pessoa, de que ela... Porque assim, a nossa Carta Magna é a Constituição, então todos nós devemos obedecer às leis que estão na Constituição, acabou. Não precisaria de leis específicas, mas infelizmente a pessoa com deficiência precisa de uma lei específica para que seus direitos sejam garantidos. Agora eu me pergunto e pergunto para vocês também, esses direitos são garantidos? Não. Não, por quê? Por falta de boa vontade. E eles ficam fazendo lei onde já existe lei, né? Eles ficam colocando lei em cima de lei, né? Que já existe. Luciana Chinardi, tem alguma pergunta para fazer para a Patrícia aí? Fica à vontade, encosta a boca no microfone aí, sem medo, manda ver também. Vamos que vamos. Patrícia, assim, voltando lá, você falou que aos 44 anos você... Encosta mais, amor, aí para... Aos 44 anos você se viu descobrindo, nessa né? condição. Essa deficiência, essa condição. Como foi para você, assim, logo que você recebeu esse diagnóstico? Então, entendeu? Como que você absorveu isso? Eu demorei para Conta aceitar. um pouquinho pra gente. Porque assim, eu tinha sintomas eu desconhecia que houvesse esses tipos de doenças de retina. Depois que eu fui estudar, eu descobri que existem várias doenças da retina. E a retina, ela é responsável pela captação das imagens em alta definição. E a minha retina, vamos dizer assim, que ela é toda machucada, né? Ela é degenerada por conta de um problema celular. E quando eu recebi o diagnóstico, é o que eu falei, eu achei que eu ia ser uma pessoa inútil, que eu ia ficar cega e acabou a vida. Por que eu vou viver se eu não enxergo? Porque eu não tinha conhecimento de que uma pessoa com deficiência, ela tem uma vida normal, como qualquer outra pessoa, ela só tem uma limitação. Sim. Isso me causou uma tristeza que me deixou na cama com depressão mais ou menos por 2 anos. Onde eu não aceitava aprender a ser deficiente. Então, eu não queria usar acessibilidade de jeito nenhum, porque para nós deficientes visuais, hoje o mundo é tecnológico, né? Então, os aparelhos tecnológicos, eles têm as acessibilidades para pessoas com deficiência, mas eu não queria aprender. Eu falava, não, eu não sou. Tanto que eu insisti em dirigir até, depois de 1 ano do meu diagnóstico, eu ainda queria dirigir, até o dia que eu bati o carro, entendeu? Porque eu não aceitava que eu não poderia, que eu teria limitações. E aí, quando eu conheci o Instituto Dorina no Rio, em São Paulo, que foi onde eu fui fazer a minha reabilitação, que eu comecei a entender que a gente pode viver no nublado, que a gente pode ter uma condição de vida igual das outras pessoas. E aí foi quando eu comecei a me interessar realmente em trazer todo aquele aparato do Dorina no Rio para a Baixada Santista, porque aqui nós temos o lado das moças cegas, porém eles já estão saturados de pessoas e o tipo da deficiência que eu tenho entra numa fila de espera. Porque é o que eu te falei, eu estou no intermediário, quem enxerga e quem não... Existem 5 níveis de deficiência visual, né? Sim. Então eu estou naquele... Eu ainda não sou uma pessoa cega, mas eu tenho as limitações. E o lado das moças cegas não absorve. Eles não sabem ainda lidar com isso. Não, eles sabem, eles têm, mas eles não absorvem porque eles... O nicho deles mesmo são pessoas cegas totais, né? Aquele cego total. No meu caso, não. No meu caso, por exemplo, eu não leio braille. Eu não consigo aula de braille. Por quê? Porque eu ainda enxergo. Então, entre dar uma vaga para mim que enxerga para uma pessoa que não enxerga, é lógico que a vaga vai para a pessoa que não enxerga. Então, assim, a minha ideia era trazer tudo isso para o município de São Vicente, porque a gente tem a gente não tem um censo aqui, né? Eu já estou há um tempo pedindo para a prefeitura um censo. Esse censo não sai, né? É, a gente também não um tem censo para de ideia. quantas pessoas com deficiência tem na cidade, e eu não consegui ainda uma estatística, já estou há anos pedindo, há 2 anos pedindo estatística de quantas pessoas com deficiência visual tem no município. O município não sabe me dizer. A única resposta que eu tive foi da Secretaria de Educação, que é a única que fez a contabilidade, porque as pessoas com deficiência do município de São Vicente, elas fogem para as outras cidades, porque aqui a gente não tem quase reabilitação, Totalmente. entendeu? Então, assim, quando você perguntou para mim como que eu me senti logo depois do meu diagnóstico, quando eu montei o projeto da Casa Horus, eu me senti viva.
Porque eu falei, então eu vou ajudar as outras pessoas que passam pelo que eu passo com a minha própria experiência. Que eu era uma pessoa normal, eu tinha um trabalho normal, não que os deficientes sejam normais, tá, gente? Porque tem os mimizentos de plantão que eu falo, lá, tá falando que deficiente é normal. Não é isso. Saiba interpretar. Porque assim, eu acho muito engraçado, quando a gente se torna deficiente, uma pessoa com deficiência, a gente começa a entender que nem tudo que a gente fala é ofensivo, né? O pejorativo é uma coisa, você falar, eu tenho uma vida normal, não quer dizer que eu estou falando que todo mundo é normal. Não é porque eu vou chegar, as pessoas me chamam, você é cega? Sou cega. Não é um xingamento nenhum falar que eu sou cega. As pessoas têm medo, né? Porque falam assim, eu vou falar... Se você me xingar, falar que eu sou cega para me humilhar, aí você realmente vai estar no pejorativo. Então, quando eu falo normal, gente, não é que as pessoas que são deficientes são anormais. Mas eu sempre fui uma pessoa que tinha uma visão normal, né? Eu enxergava e, de repente, eu passei a viver nessa escuridão. E outra, vou contar um segredo para vocês, tá? O cego, ele não vive na escuridão, ele vive tudo que o cego, quando a pessoa tem a cegueira total, muitos deles vê tudo colorido, né? Ou uma mancha branca. Aí, informação que a gente não sabia. A escuridão são algumas doenças que deixa a pessoa totalmente na escuridão. Mas quando você fala, vou fechar o olho, vou fingir que eu sou cego, que eu estou vendo tudo preto. Não. A maioria dos cegos ele enxerga ou branco ou pontinhos coloridos, dependendo da sua deficiência. Então, no meu caso, eu enxergo tudo nublado. Eu sempre acho que está tudo pegando fogo. Eu falo, peraí, tá pegando fogo ali, porque eu só vejo fumaça. Então, assim, o projeto, voltando ao assunto de como eu me senti, eu entrei nessa depressão louca. E aí o projeto da Casauros me tirou dessa depressão, porque eu falei, eu vou ajudar outras pessoas também a prevenir, porque nenhuma campanha de prevenção eu vejo. Porque a minha doença não pode ter uma prevenção para o meu tipo de doença, mas tem tantas doenças que deixam as pessoas cegas, que tem uma prevenção. E aí eu consegui aprovar lá na Câmara dos Vereadores, no ano de 2020, um projeto de lei, uma lei, né, que colocou São Vicente no calendário oficial, que São Vicente colocasse no seu calendário oficial o mês de abril como mês de referência à prevenção de doenças oculares. Então, essa lei foi de autoria, isso, pelo vereador Alfredo Moura, que foi quem apresentou o projeto. Eu escrevi para ele apresentou. E todo mês de abril, São Vicente tem por obrigação fazer uma campanha de prevenção de doenças oculares. E eu estou desde 2020, eu estou desde 2020 brigando por isso, porque é uma questão de saúde pública. Você prevenir, você orientar as pessoas, você fazer exame, um simples teste de diabetes previne que uma pessoa fique cega pro resto da vida. Um simples teste de pressão arterial, de pressão ocular, que é de graça, vamos dizer assim, previne diversos tipos de cegueira. Então, são providências que o município pode tomar e não toma. Então, foi isso que me tirou dessa depressão. Foi eu lutar por essa causa para evitar que outras pessoas tenham conhecimento de que podem ficar cegas aí, de que podem. E os direitos dessas pessoas também. O direito ao trabalho, o direito ao lazer, os direitos que tiram dessas pessoas que moram em São Vicente e acabam fugindo para o município de Santos. Por quê? E você teve um acompanhamento médico também? Então, não. Meu acompanhamento médico é particular, é pelo convênio, porque São Vicente não possui oftalmologista. Eles têm um convênio com uma clínica. Aí, São Vicente! Com uma... Providenciar um oftalmologista aí, São Vicente! Mas não tem oftalmologista contratado da prefeitura. Então, se você precisa de uma consulta, você passa pelo clínico geral. E assim... de vez em quando eu embolo porque eu lembro de outra coisa. O que acontece? Sim. A pessoa ela tem uma diabetes, ela tem uma diabetes, tá? Que pode deixar ela cega. Aí ela tem que passar pelo clínico geral, para o clínico geral mandar ela fazer os exames, para os exames ficarem prontos e depois encaminhar ela para o oftalmologista do AME ou oftalmologista desse convênio que a prefeitura tem. Isso demora cerca de 6 meses. É o tempo que essa pessoa tem para ficar cega. Então não há uma prioridade em doenças que possam causar cegueira. São Vicente não possui isso. Na verdade, Patrícia, PCD não é prioridade em São Vicente, tá? Essa é a real. Não te cortando, mas eu não posso deixar passar isso. Não realmente São Vicente ela está totalmente despreparada para lidar com a pessoa com deficiência. Então as pessoas... Só que eu acho injusto, porque eu pago os meus impostos aqui. Então o que eu quero? Trazer as pessoas com deficiência lá de Santos para que elas possam ter o seu tratamento. Então eu vou lutar até o final. Como a gente não tem um representante na prefeitura, na Câmara dos Vereadores, a gente não tem um representante PCD, as pessoas não sabem o que a gente sente. Ainda não temos, mas teremos em breve. As pessoas não sabem o que a gente sente e elas tratam tudo no achismo, né? Eu acho que, eu entendo que, mas você não vive aquilo, tá?
Voltando à Não causa, tem como não saber, tem, né? não é tem só como. gente, só quem vive Só mesmo quem para vive ter uma mesmo. noção. Até nós mesmos, os PCDs, no meu caso, do Lucas, que nós somos físicos, a gente sabe pouco das outras deficiências. A gente não tem como a gente imaginar, entendeu? É a, É a falta de conhecimento daquela A gente causa. sabe da nossa, Aham. nosso dia a dia, nossas Só dar uma dificuldades. pausinha aqui, pessoal, para poder vender meu jabá aqui, É. tá? E já parabenizar aqui o estúdio Amigos da Cultura, tá, pessoal? Um estúdio aqui muito da hora. Inclusive, eu junto com o Maradona aí, há muitos anos, eu tinha esse sonho de fazer um podcast, Patrícia, e não tinha esse local, tá? Não tinha um local preparado que a gente pudesse e estar fazendo o nosso podcast. Inclusive, muitas pessoas já pensaram em me convidar a também estar participando, assim como você, para estar dando entrevista nos podcasts. Só que o camarada falou assim, ó, te levo lá, mas vou ter que te subir num colo, porque lá não tem acesso, lá é escada e tudo. Então, deixei de ir para alguns podcasts participar porque não tinha acesso. Então, Alessandro, junto com a equipe dele aqui, estão de parabéns, tá? Por esse estúdio aqui. E você que também quer fazer seu podcast, procura aqui o pessoal daqui do Amigos da Cultura aqui. E esteja marcando aqui seu horário, esteja falando aqui o pessoal daqui com o Alessandro aqui, esteja marcando aqui, viu, pessoal? É legal. Vem fazer seu podcast aqui, vem realizar seu sonho aqui e falar o que você tem que falar e fazer aquilo que você tem que vontade. O estúdio Amigos da Cultura está aqui aberto aqui. Vem que as vagas estão, ó, os horários já estão quase acabando, pessoal. Então corre aí, porque senão você vai perder esse horário. Vai, Patrícia, tinha que fazer esse jabá agora, senão... Não, mas tá certo, os meninos são maravilhosos mesmo. Eu gostei do ambiente, é bem acessível para mim, que não enxergo, né? É um ambiente bem acessível. Então, assim, voltando a falar da pessoa com deficiência visual, o que acontece? As pessoas elas fogem daqui, elas vão para Santos, elas vão para São Paulo, e mesmo assim elas não têm a noção dos direitos. A partir do momento que eu saí do meu município para fazer um tratamento numa outra cidade, o município é obrigado a arcar com toda a minha alimentação, arcar com o meu transporte, e elas não sabem nem pedir esses direitos, porque assim elas cansam. E aí, quando eu montei a Casa Horus, foi para poder orientar essas pessoas e assessorar para que elas possam saber quais são os direitos dela dentro do seu município. E eu brigo muito com a parte do capacitismo, né? De achar que a pessoa... Porque quando na LBI está que as empresas têm que ter a contratação de pessoas com deficiência de 1% a 5%. Mas dificilmente as pessoas com deficiência visual são escolhidas para essas vagas. Então, ainda há um preconceito maior para a pessoa com deficiência visual. Não que as outras deficiências elas sejam menos importantes. Qualquer deficiência tem a sua limitação. Mas a pessoa com deficiência visual, há um preconceito super... como é que eu posso dizer assim? É um preconceito enorme. E cursos, quando você... Por exemplo, uma faculdade. Nós temos aqui a UniBR, que é a Faculdade de São Vicente. Eu já fui lá para ver vestibular, como funciona. Não tem uma para o deficiente visual, não há uma condição especial. Até mesmo os concursos públicos, eu fiz um concurso público aqui em São Vicente e eu preciso de um ledor. Eu preciso de uma pessoa que leia para mim a prova, porque eu não enxergo. E eu não leio braille. E é tudo manual. O ledor é uma pessoa também. Ela fica lendo para mim. Só que a entonação de voz dela, às vezes, confunde para eu poder responder a questão. Às vezes, ela lê uma palavra errada. Então, existe esse profissional também? Existe. O ledor é obrigatório, né? Eu nem sabia. Quando você, deficiente visual com baixa visão, ele vai fazer um concurso público, ele precisa dessa acessibilidade. O ledor. Eu acho, por mim, deveria ser... o ledor automático. Você põe o fone e a máquina vai lendo a prova para você repetir várias vezes, para você se focar naquela questão, mas não. Pelo menos a bancada que São Vicente contratou foi um ledor manual. Era uma moça, era uma professora que lia a prova para mim. Porém, às vezes ela lia uma palavra errada, tirava a minha concentração. Às vezes ela lia muito rápido, tirava a minha concentração. Aí você fica com vergonha de perguntar Aí de novo, eu peço para repetir de novo. E teve numa situação, quando eu fiz a prova do INSS, que a minha ledora, ela olhou... eles acham que eu sou tão cega que eu não iria ver o suspiro. Ela olhou para cima e suspirou, porque eu tinha pedido para ela repetir a pergunta 3 vezes, né?
Então, assim, existem mecanismos que eles simplesmente cumprem a lei, mas não cumprem a contento, entendeu? Não, você precisa de um ledor, eu vou te dar um ledor, mas é esse aí que eu tô te dando. É que nem uma rampa, né? Precisa de uma rampa ali, a gente faz rampa, a rampa de qualquer jeito. Faz um buraco ali, quebrar, a rampa tá lá. Ali, né? Só pra dizer, né? Fez a rampa, né? Exatamente. A lei tá lá, a lei fala que tem que fazer a rampa, mas não fala como tem que ser feita. É igual... O que eu queria que o pessoal entendesse, que vai ver esse podcast, que eu não estou aqui para malhar a cidade, para pichar a cidade, para dizer que São Vicente é uma porcaria, não é nada disso. Eu estou aqui para que São Vicente cumpra as leis que têm que ser cumpridas, que elas se tornem um município modelo no tratamento com a pessoa com deficiência. Que ela tenha uma inclusão realmente, para que ela possa até dar exemplo para os outros municípios. Porque isso não é uma causa só da nossa cidade, mas a nossa cidade ela é muito precária nesse sentido. Então, assim, a gente não tem... você vai em palestras, você vai em qualquer lugar público, você não tem uma pessoa que fale Libras ali. Então, assim, como faz o deficiente auditivo, né? Vai num pronto-socorro, como que ele vai se comunicar com o médico se ele não tem uma pessoa para poder dizer os sintomas? O médico não é obrigado a saber o Libras, mas o município tem que ter ali uma pessoa que faça isso. No caso de vocês, que são deficientes motores, né, que são os físicos, as calçadas, como que vocês andam aqui? Eu admiro vocês. Eu que sou uma pessoa com deficiência visual, tomo tanto tombo, imagina vocês. Desafio diário. Entendeu? Ali na Presidente Wilson, outro dia eu tomei um tombo. Eu toda pimposa, voltando da academia, fingindo que estava enxergando. Eu tomei um tombo ali na frente da academia da Smart Fit ali, que eu quase caí debaixo do ônibus. Por quê? Por causa de um cano que estava 2 centímetros para cima. E eu não enxerguei aquele cano. Na verdade, a gente vai na sorte, né? A gente vai, Deus na frente, e a gente ali, porque a gente está sempre cobrando isso, mas a cidade está deficiente, né? Isso, Exatamente. Na verdade é isso que eu falo, né? Nós, no começo você falou que nós, eu acho que essa parte deficiente devia ser até tirada. Já tiraram, né? Já tiraram com muito custo, né? Tiraram o portador de deficiência, né? Antigamente falava portador de deficiência. Pessoal, pessoal, né? Que está nos assistindo e que vai nos assistir aí, não existe mais portador de deficiência, tá bom? Porque quem importa é quando você pode levar alguma coisa. A gente porta uma carteira, a gente porta um celular, deficiência não, a gente tem deficiência e já era, tá bom? Até que eu acho que deveria tirar qualquer outro nome mais sugestivo, sei lá. Tem uma sugestão aí, limitados, alguma coisa parecida assim, porque deficiente, é que eu não falo, deficiente é a cidade, pra nós é a cidade. E que você falou, Patrícia, eu não vou falar de Santos, eu não falo de Praia Grande, porque eu moro em São Vicente. Então, não é que estou malhando em São Vicente. Eu vou falar na cidade que eu moro. Não tem como você ter autonomia para falar de outra cidade se você está... Entendeu? Inclusive ontem estivemos em Santos, né, amor? Que hoje foi aniversário dela, pessoal, tá bom? Parabéns. Já fez 19 anos já. Então, com você. Já fez 19 anos ela, né? Então, ontem estivemos em Santos e vimos ali, né? Eu ia até fazer um vídeo e mostrar, mas não vou mostrar não, até para não humilhar, né? Porque Santos também não é tudo isso. Mas tem umas partes que é melhorzinha, mas tem umas partes ali que eu vi em relação a acessibilidade, a rampa lá, puta... Eu falei, São Vicente tinha que copiar isso daqui. Eu ia fazer um vídeo e tudo, mas acabei não fazendo, né? Então, tipo assim, quando a gente tá falando, a gente não tá malhando São Vicente. E acaba não sendo uma comparação, né? Porque, assim, é uma necessidade, né? As pessoas falam que... Não queremos comparar uma cidade com outra. Não é comparar, né? Simplesmente a gente é um direito de ir e vir, né? Porque tem até um comercial na televisão que fala o que quer dizer PCD. Pessoa com deficiência. E qual é a letra P? Quer dizer o quê? Pessoa. É simples isso. Simplesmente isso. Pessoa. Não interessa se ela tem deficiência ou se ela não tem. Mas se está no nosso direito, está na lei, eu digo isso, vou repetir, o Lucas está cansado de escutar eu falar essa frase, as leis, elas existem porque não existe bom senso. Se houvesse bom senso, não precisaria de leis. Então, já que tem a lei, que se cumpra a lei. Mas como que eu vou fazer? Eu peço, eu vou na prefeitura, o prefeito não faz. Vai no Ministério Público. A galera PCD também tem que se unir um pouquinho mais. Verdade. A galera PCD tem que lutar um pouquinho, parar de se conformar, entendeu? De deixar as pessoas... assim que... Deixar o município, o poder público, o Estado, fazer chacota na sua cabeça, entendeu? Tem que se unir. Entender que, infelizmente, é uma classe que está invisível, é uma classe invisível, né, jogada às traças, e parar de ficar aí votando em político aí que vai te prometer uma cadeira de roda, que vai te prometer um óculos. Eu quero votar no político que vai dizer que vai cumprir a lei. Ele que vai lutar com o prefeito para cumprir a lei. E é por isso que... qualidade de vida mesmo, né? Exatamente. Então a gente tem que brigar por isso. Exatamente. Tantos direitos, são 27 deficiências, são 27 deficiências reconhecidas pelo INSS.
E às vezes muitas dessas 27, deficiências, você tem esse Aí, número. pessoal, tá vendo aí? elas Ó, são 27 deficiências é cultura, hein? invisíveis. 27, hein? Né? Então, tem pessoas que têm a sua deficiência invisível e as pessoas não percebem. Porque a pessoa acha que são só aquelas 5 deficiências, né? Que é o motor, é o intelectual, é o auditivo, hoje chama intelectual. Isso, É o auditivo e é o visual, né? E agora, hoje em dia, o autismo, né? Que Sim. tá bastante visível aí, né? Autismo, TDAH. Mas não, são 27 tipos de deficiências. Então, tem as pessoas ostomizadas, tem as pessoas que possuem pinos, são os amputados. E a gente sabe, assim, que são M... Né, Tá bom, o som dela aí? dificuldades assim que a gente tem no nosso dia a dia, você como deficiente visual, nós também. Mas assim, para pontuar, o que você acha que é onde é mais que você tem uma dificuldade maior do que as outras, entendeu? Que Você diz acha na questão de mobilidade ou na questão de... geral. É assim, você o que eu mais sente tenho falta. dificuldade, no meu caso, que tem uma deficiência invisível, porque você olha para mim, você não diz que eu não enxergo, né? Então eu falei que eu vou tatuar, eu tenho várias tatuagens, vou tatuar Que aqui mais na te testa. incomoda, O meu né? CID, e fala assim, sou deficiente visual. Já passou discriminação por causa disso? Já, Muita. Já teve alguma situação difícil que você se viu assim, Já. muito nervosa por causa disso? Porque realmente a gente vê você realmente... Eu fui no fórum uma vez e vi um processo, eu precisava ver um processo e eu falei com a atendente, expliquei para ela o que eu precisava e ela virou a tela do computador para mim e falou assim para mim, dá uma olhadinha aqui, ó. Aí eu expliquei, né? Eu sou uma pessoa com deficiência, que eu já tenho o script pronto. Com deficiência, eu tenho baixa visão, eu não consigo enxergar o computador. Aí ela olhou para minha cara e falou, faz uma forcinha. Nossa! Então, assim, isso, hein? a minha maior dificuldade é o atendimento. É o atendimento, principalmente, não só eu, como várias pessoas que têm baixa visão, é o atendimento ao público, nos órgãos públicos e privados. Já aconteceu de eu estar no banco e tem aquela televisãozinha que chama senha e o som estava muito baixo e eu fui perguntar, né? Foi lá na gerência e falei, olha, o som está muito baixo, o banco está muito cheio, será que tem que aumentar um pouquinho a televisão? E o atendente falou para mim, senta perto da tela e tenta enxergar. Olha aí. Você, aquele negócio de fazer uma forcinha, nós, dá um jeitinho. Uhum. Né? Nós, cadeirante, dá um jeitinho. A gente chega, não, a gente pega no colo, não, a gente levanta. A gente não quer isso, pô. A gente não quer ser humilhado, a gente quer ser incluso. Não, tipo assim, não é vaidade, não é nada, mas a lei já nos garante o direito de ir e vir, pô. É que nem, pô, quando a gente chega no restaurante, aí, pô, a gente tem que mexer em tudo, pô. Aí os caras tem que puxar a mesa, vai ter um pessoal, uma família aqui que tem que se mexer pra lá e pôr a cadeira pra cá, pra poder o cadeirante passar pra arrumar um lugar. Pô, ali naquele restaurante já tinha que ter um lugar. Meu, se não tiver nenhum PCD usando, não tem problema, deixa o lugar reservado. Mas aí a culpa é da falta de fiscalização no município. Entendeu? É onde eu entro geral. de novo de falar da lei que tem que ser cumprida. Se o município tem que fiscalizar, existe uma secretaria específica para isso. E a desculpa Mas o que falta é isso, a fiscalização, pô. A desculpa é não temos pessoal, a desculpa é não podemos fazer, não dá para... eu tive até essa informação errônea de que a Secretaria de Obras, porque é uma informação errada, ela não pode se intrometer na fiscalização de obras particulares. Sim, Nossa. ela tem, o CONDEF está aí para isso, para poder fiscalizar. A partir do momento que vai ter um alvará para um restaurante... CONDEF. CONDEF é aquele... CONDEF aí, vai. CONDEF é aquele Patrícia? conselho de pessoa com deficiência É o quê? que tem. É o conselho da pessoa... Conselho Nacional Não, o do conselho, Direito? não, o conselho da pessoa com deficiência. Ah. Todo município tem que ter um municipal, né? conselho, é municipal. Isso, tem municipal, Tem que ter um conselho que É pra aproxime. aconselhar? Não, na verdade é para lutar pelos direitos daquela classe. entendeu. Então, a gente tem o CONDEF, como tem o CONTUR, como Tô sendo tem, irônico, viu, pessoal? Tô sendo como irônico. tem o CONSEG. Então, assim, as pessoas... É Mas o poder se consegue alguma público... coisa, eles conseguem? Também não. O poder público, junto com a população Vamos civil... conseguir junto, nós estamos mais fortes. E eles se juntam, Com né, em certeza. reuniões mensais para poder ver as dificuldades que aquela classe está passando. E aqui a gente tem o CONDEF de São Vicente, que seria um responsável por cobrar do município os direitos da pessoa com deficiência. Mas, infelizmente, é um CONDEF que está fraco, não tem divulgação, muitas pessoas com deficiência não conhecem, a prefeitura também não está nem aí Vou trazer para a o presidente do CONDEF. CONDEF aqui para ela fazer um podcast com a gente.
A Solange ela é uma boa pessoa. Você é presidente do Condef aqui, viu, Solange? Já tá convidada aí, marcar um dia pra você vir aqui, falar sobre esse Condef pra nós aqui direitinho. Então o Condef, o problema do Condef é que ele é pouco divulgado e as atribuições que ele tem, ele acaba não cumprindo. E às vezes porque não tem boa força de vontade, né, de poder agir, também porque o poder público corta eles um pouco. Então, quando você fala do restaurante, a partir do momento que sai um alvará, é a obrigação do Condef ir lá ter uma equipe de vistoria para poder vistoriar se realmente aquele restaurante está a contento para a pessoa com deficiência. Porque a gente fala muito de inclusão, né? Eu sou inclusão, eu estou incluindo aqui a pessoa, o LGBTQIA+, eu estou incluindo a mulher, mas e a inclusão da pessoa com deficiência, que também é LGBT, que também é preta, que também é mulher, entendeu? E aquela inclusão. Então, é o que você falou, você vai numa balada, você vai num restaurante, e você não tem a sua, você tem que incomodar as outras. Aí as pessoas começam, pessoas começam a te olhar diferente. Elas começam a falar assim, lá vem o aleijado para atrapalhar aqui a gente. Aí você não pode eu não posso ir numa balada porque fala, o que esse cara tá fazendo aqui nessa balada? Exato, ele nem dança. Por que ele tá de tênis se ele não anda? Falar um pouquinho dessa parte do nosso lazer, né? O lazer, uma balada, como ele tá falando. Como que o lazer por lei, né? O vereador esses dias apresentou um projeto de lei que já existe, incluindo em todos os eventos, locais específicos para a pessoa com deficiência. Isso aí já está na Lei Brasileira de Inclusão, na LBI, entendeu? Tem que existir, mas assim, não, de forma que não humilhe a pessoa com deficiência, não que mostre para os outros que espaço é especial para os aleijadinhos. Ali, eles têm que ficar aqui na fila da frente. Não é porque ele é diferente, é porque realmente... É como o Lucas falou, se você ficar atrás, você vai ver bunda, você não vai ver o show, você vai ficar vendo a bunda dos outros, entendeu? Então tem que ter o espaço. Que é muito desagradável, né? Exatamente. Porque você tá ali para participar como todo mundo. Por que a gente não pode? A gente não pode ver um show, ver um evento, a gente tem que ficar em casa trancado. Exato. E o lazer, ele não é, parece que ele não é para todo mundo, ele não é de uma forma onde, mas por que eu vou, por que um mudo vai no show de, por que um surdo vai no show de música? Porque ele sente a vibração, cara, porque ele quer ir, porque ele tem direito de ir e vir, tá? A pessoa quer saber por que o outro tem que adivinhar porque o outro quer, né, meu? Sabe, eu vou falar para você, assim, eu como deficiente física, eu já senti isso, né? Não é vitimismo nem nada não, pode ter falado, vitimismo, não é uma real mesmo. Eu, em várias situações, já me senti assim, mal, com constrangimento de falar o que eu tô fazendo aqui no meio das pessoas. Mas aí, ao mesmo tempo, eu penso, por que eu não posso? Da pessoa que tá incomodando a pessoa, da pessoa que eu tô incomodando. Mas por que eu não posso? Você tem os mesmos direitos de qualquer pessoa, você só tem uma outra limitação. Então, assim como a criança tem uma limitação, como o idoso tem uma limitação, a pessoa com deficiência também tem. Então, Patrícia, só que isso aqui, nós, PCDs, nós sabemos disso. Só que parece que as pessoas não andam dessa maneira. É que a Luciana falou. Mas é uma questão de educação. Parece que... Mas é o seguinte, se a pessoa não tem educação, eu vou para cima sem educação mesmo. Não, porque, assim, uma questão de educação que eu falo... Das pessoas. Não, mas questão de educação, para as pessoas entenderem que a pessoa com deficiência não é que ela quer privilégio, ela não quer privilégio nenhum. É isso que eu ia falar. Ela quer só o seu privilégio. A gente não quer ser coitadinho, a gente não quer ser herói. Aí a pessoa chega, um dia eu tava na academia lá, pegando uns ferros lá, a pessoa, o cara chegou pra mim, caramba, vou ver aqui, vou tirar uma foto aqui, posso fazer um vídeo teu? Pô, vou mandar pra minha mulher lá, pra ver lá. Pô, cara, que inspiração, cara, pô, vai ver, eu tô lá em casa igual preguiça e tudo, pô, aí vi você aqui, vou mandar pra minha mulher aqui. É até gratificante, né? Pô, mas a gente não quer ser herói, pô. A gente não quer ser melhor que ninguém, a gente não quer ser herói. Entendeu? A pessoa olha pra gente como herói, não é, nós não somos heróis, nós não somos melhor que ninguém, nós não queremos ser especial, pessoa especial, nós não somos especial, não. Assim, a palavra especial, ela é um pouco até triste de falar, não sou especial, é que nem aquela mãe da criança com deficiência intelectual, né? Onde as pessoas falam assim, nossa, mas ele deve te dar um trabalho. Dá sim, igual qualquer criança dá trabalho. Ele não é especial, ele não é um presente de Deus. A mãe que fala assim, isso foi um presente, ela está se enganando. Isso não foi um presente, isso foi uma provação. Mas aquela criança, ela dá tanto trabalho como qualquer outra criança. Então ela não é uma guerreira, ela não é uma heroína, ela é uma mãe. A única diferença é que o filho dela tem limitações, que essas limitações poderiam ser, como é que eu posso dizer, menos pesadas se houvesse o poder público, né, a prefeitura, o Estado, desse um aparato melhor para aquela mãe. Não que ela não quer regalia.
Ela não quer viver de bolsa, família, ela não quer viver, ela quer o emprego. Mas ela quer o emprego, ela quer uma vaga onde ela possa cuidar do filho dela, onde ela possa mandar o filho dela para uma escola que ele vai ser bem tratado. Por mais que a lei de inclusão nas escolas, eu assim, eu não sou ninguém para falar, é só a minha opinião, tá? A lei está lá, foi feita, muita gente gosta. Eu acho um absurdo esse negócio de incluir as crianças com deficiência intelectual numa classe de criança sem a deficiência, pelo sentido de não ter mediador o suficiente, porque ela tem limitações, ela tem necessidades, entendeu? E aqui, pelo menos aqui, eu vou falar daqui, como sempre, a gente joga lá a criança na sala com 40 pimentinhas lá que acabam, porque eles também não têm uma base de educação para entender que aquela criança, ela tem uma limitação, ela não é a retardada da classe, porque é isso que as crianças pensam, entendeu? Por quê? Porque não tem um mediador, porque não tem um treinamento para essas crianças, porque às vezes nem a própria professora sabe. Porque também isso é o que acontece, agora eu vou defender um pouco os professores, até os professores, até os mais antigos, eles foram pegos tipo, meio que de surpresa também. Porque então, eles também desconhecem. Eles também desconhecem. Então, eles tinham que como voltando lá. Tinha que ter uma... Não teve um preparatório, né? Isso, tinha que ter voltar um treinamento, eles tinham que, reciclagem, né? Eles tinham que voltar a fazer reciclagem, porque que nem tá falando negócio da lei, porque tem que ter um professor especial para estar acompanhando a lei. Só que, em vez, eu já vi isso, eu já vi algumas vezes falando, ele não põe aquele professor, ele não tem aquele professor, ele não é experiente para aquilo. Aquele professor acaba virando um cuidador. Sim. Um cuidador, muitas vezes não são nem formados, não têm uma formação acadêmica. Entendeu? Eles não têm uma formação acadêmica, eles são jogados lá. Então, como é que você vai colocar uma criança com deficiência auditiva para ser cuidada por uma pessoa que não fala Libras? Temos alguma pergunta por aí ainda não? Não, né? Temos alguma pergunta por aí? Pô, eu tenho uma pergunta. Fala, meu bem. Eu gostaria de saber referente ao transporte público. O que vocês sofrem quando vocês vão passar? Nossa. No caso dos cadeirantes, eles sofrem pelo sentido de que, assim, o transporte público, quando tem na lei, como tem na lei, todos os ônibus têm que ter o bendito elevador, né? E ele só tem uma vaga. Então, um casal de cadeirantes não pode andar junto no mesmo ônibus. No meu caso, de deficiência visual, o que eu sofro? Eu não consigo pegar o ônibus. Eu tenho que estar no ponto de ônibus pedindo para as pessoas, por favor, quando chegar o ônibus que vai para a costa, a senhora pode falar para mim, por favor? E nem todo mundo tem boa vontade de ajudar, que a pessoa vai para a minha cara e fala, tá tirando, né? Tu enxerga, né? Tu é cega 171. Não é, eu explico, é que eu não enxergo. Apesar que eu já cansei de dizer que eu não enxergo, eu falei, esqueci meu óculos. Ultimamente eu tô assim, eu já cansei de ficar explicando para as pessoas. E os motoristas de ônibus, eles tratam a pessoa com deficiência como se ela fosse um estorvo. Só que eles não entendem que hoje eles estão lá, amanhã eles podem ser uma pessoa com deficiência. Alguns motoristas, né? Em sua maioria, pelo menos no caso da pessoa com deficiência visual, eu sofro. Então eu pergunto assim, quando eu não tenho ninguém para me auxiliar, eu paro todos os ônibus. Motorista, esse ônibus vai para na costa? Aí o motorista faz assim com a cabeça. Nem responde, né? Só balança. E eu pergunto de novo, motorista, esse ônibus vai para na costa? Porque eu não enxerguei que ele balançou a cabeça. Aí ele grita. Ele fica com raiva. Já teve motorista que falou, que é, porra? Assim mesmo para mim. Então, assim, a falta de treinamento dos motoristas de ônibus para lidar com a pessoa com deficiência é complicado. Isso em geral, não é só o deficiente visual. Vocês também não são 100% de motoristas, mas eu digo que 80% para eles é um saco ter que descer e operar aquele elevador. Né? E assim, a falta de treinamento do profissional do transporte público é que torna o transporte muitas vezes inviável. Além do que, na condição dos cadeirantes, os pontos de ônibus. Desce, tem rampa. Muitas vezes a calçada quebrada, na verdade é assim, o transporte é minha causa, né? Inclusive ontem eu passei por isso, né? Fui pegar, plena segunda-feira, 9 horas da manhã, você vai pegar o elevador não funciona. Pô, peraí, isso é inadmissível, pô. Como que você vai pegar o elevador 9 horas da manhã, bem dizer que a camarada começou a trabalhar e o elevador já está quebrado? Sinal que não houve ali uma fiscalização, sinal que o motorista... Uma falta de manutenção. Eu percebo que muitos motoristas, quando ele chega, até mesmo quando vai render outro, ele só pega a chave do ônibus, entra dentro do ônibus e sai, ele não olha se o elevador está funcionando ou não. Então isso é uma das dificuldades que a gente vem passando. É assim, entra a empresa de ônibus, sai a empresa de ônibus, né, e se paga muito caro por essa empresa, a prefeitura se paga muito caro, né, por essa empresa, e assim, a dificuldade continua. A gente vai pegar, eu já falei em outro podcast, eu falei nesse também, eu muitas vezes já parei, hoje mesmo, quando eu vim na academia, tem que ensinar o motorista a mexer no elevador.
Porque o motorista não sabe mexer no elevador. Às vezes, quando desce, aquela rampa desce e fica ali a rodinha, às vezes estão batendo quase para quebrar a rodinha, eu falo, ó, não é assim, ó, levanta um pouquinho, há uma rodinha, faz assim, assim. Aí o cara, poxa, tá sabendo mais do que eu, né? É porque eu pego todo dia. Aí você viu que o cara não sabe, que o cara não manja disso. Sem contar que é o seguinte, existe uma lei que é o seguinte, se o ônibus estiver quebrado, ele tem que ser recolhido e ir para a garagem. No caso, nem sair da garagem. Cumprida também, né? Detalhe. E nem sair da garagem. Agora você imagina eu no ponto de ônibus, já demora para vir um ônibus. Demora muito tempo. Muito mesmo. Então o ponto enche. Agora imagina eu esperando um ônibus, aí quando o ônibus vem cheio e sobe mais gente. Aí eu tô ali, o elevador tá quebrado ou quebra. Aí eu vou ter que falar assim, motorista, recolhe o ônibus e os passageiros têm que descer. Esses passageiros vão me matar. Porque muitos estão cansados querendo ir para casa, ou estão com consulta no médico, ou tem horário para cumprir, e aí por causa de mim, entre aspas, né, porque a culpa não é minha, mas o certo era esse. Descer os passageiros, chamar outro ônibus, e esse ônibus colocar especial e ir para a garagem. Mas isso não acontece. Isso não acontece. Até porque uma vez uma colega minha tentou fazer isso, aí de fazer o ônibus, o motorista descer, os próprios passageiros quase malharam ela. Vai Quase contra. malharam. Então, tipo assim, Ontem, quando a gente estava lá e o motorista ali tentando manusear o elevador, eu vi que 2 pessoas saíram então, do porque- ônibus e deram sinal pro ônibus de trás. E Quer as dizer, pessoas fazem cara pagaram feia. acho É que a outra falta de passagem, né? empatia. isso, Falta então, de faz cara empatia. feia Aí eu pra vi. você, pô. Mas aí Duas quando eu pessoas. falo para vocês, eu falo e repito, a empatia, no caso da pessoa, no caso de qualquer tipo de inclusão, no caso de qualquer tipo de preconceito, ela é uma questão de educação. Então, a gente está num mundo moderno, onde hoje em dia tudo é mimimi. Então, vamos começar a educar essas crianças aí para um futuro, para que elas possam ter mais empatia com todos os tipos, para igualitar todo mundo. Todos somos iguais. Será Então, não que dá mais isso- para a gente mudar a cabeça dos velhos, mas dá para a gente mudar a cabeça dos novos. Eu acho legal isso aí que tu falou, Patrícia, de educar as crianças, que de vez em quando eu sou chamado para fazer algumas palestras nas escolas com as crianças. Pô, eu fui lá no Samaritá, uma escola no Samaritá lá, pô, foi muito da hora, que eu cheguei lá e aquelas crianças, quando é que as crianças viram, sabe? Algumas vezes, o tio, não sei o quê, outros ficavam com medo, sabe? Outros ficavam assim com medo, se recolhendo, aí eu fui conversar com elas, né, pra mostrar, porque tem muitos que tem medo de cadeirante, acho que, sei lá, acho que uma pessoa estranha do outro mundo, as crianças, que nem você falou, Um ET. não sou educada. Não sou né? educada. E outras já vêm, aí fui lá, dei uma palestra, pô, você já viu algum cadeirante, já viu alguém assim e tudo? Aí começaram a conversar e tudo direitinho. Aí umas vinham falar, meu pai, não sei o quê, andou na cadeira de roda, meu avô tem uma dessa. Aí começou a tocar ideia, puxa, aí, sabe, tipo assim, você viu como que realmente precisa ser levado isso, as crianças precisam perder esse medo. Até os próprios Precisa animais, ser pô. mais normal, Esses dias, ontem, né, ontem eu tava na praça lá, aí esse pessoal que gosta de cachorro, a mulher viu o cachorro desse tamanho assim, ó. Aí o cachorro começou a olhar de longe, latir, aí a mulher trouxe o cachorro pra falar comigo, pra me cheirar. Porque ele não pode ver nada que tenha rodinha, que ele já fica assim, não sei se ele teve trauma quando é mais novinho, que não sei o quê. Vem pescar uma moto. Aí não pode ver um cadeirante, tipo assim, então realmente precisa ter educação, precisa se ter mais propaganda sobre isso, precisa se falar mais sobre isso. Hoje em dia até que eu vejo um pouquinho mais, falando mais, mas antigamente eu até comentava com ela, você via um comercial, você não via pessoas com deficiência na televisão fazendo comercial. Hoje em dia ainda aparece um cadeirante ou outro, muito rápido. Mas aparece ainda, né? Uns PCDs ou Na outros. novela, A própria Globo agora tá fazendo, começou, né? a novela Aquele comercial lá. colocou uma cadeirante na última novela, e a Globo colocou. Sim, é. Entendeu? Tem outro rapaz que vai ficar cadeirante agora também, né? E tudo agora parece que tá mais... Quando a gente olha Fernando Fernandes, aí você vê o cara lá que era modelo, e continua vivendo a vida dele, entendeu? Então, assim, o que falta é educação. Então, quando a gente educa as nossas crianças, a gente educa também aqueles que vão votar naqueles políticos que sabem o que é igualdade. Quando eu falo de igualdade, eu não falo só da pessoa PCD. Se você está numa escola, numa sala da 4ª série, aí você pergunta assim para as crianças, você sabe o que é racismo? As crianças vão falar que sabe. Isso, Você sabe o que é Homofobia? homofobia? Sei. Você sabe o que é capacitismo? Não. Não. Elas não sabem o que é capacitismo. Eu vim saber há pouco tempo. Entendeu? Então, por que ela não sabe? Porque ela não Infelizmente. foi educada para entender que o capacitismo é quando você tem um preconceito com uma pessoa com deficiência.
A criança não sabe, ela não é educada para isso. Ninguém nasce preconceituoso. Ninguém nasce fazendo diferença de uma pessoa ou outra. Uma criança de 5 anos, uma criança surda, ou uma criança preta, ou uma indígena, é tudo igual. A única diferença é que ela tem que aprender a lidar com o surdo, é só isso. É verdade. Quem nunca passou ou fez capacidade. Até hoje, hoje eu tô me policiando mais, né? Mas a gente sempre fez isso, né? O capacitismo sempre existiu. Só que hoje está sendo mais explicado e deve ser mais ainda, né? Quando a gente fala lá, pô, esse cara tá mais cego do que. Esse aí tá mais perdido do que cego de tiroteio. É capacitismo. Ah, desculpa de aleijado é muleta. Né? E, quer dizer, tipo assim, então a pessoa. Você vai ouvindo isso aí, ouve muito isso, cara. Então, mas é o que eu te falei, são termos antigos de pessoas que não tinham educação. Se a gente for começar, como eu contei na minha palestra, a história da pessoa com deficiência. Fingiu de morto. A história da pessoa com deficiência eu contei na palestra. Se vocês quiserem, eu conto de novo, que vocês sabem o que eu falo mesmo. Eu assisti sua palestra já. Mas aí o que acontece? São termos antigos. Então, se a gente está no mundo moderno hoje em dia, que as pessoas querem mudar, vamos mudar isso aí também. Vamos parar de falar que o criado é mudo. Por quê? Vou contar a história do criado mudo. É verdade, porque eles tornavam o escravo deficiente justamente para ele não ficar contando o que os patrões faziam. Então, aquele criado mudo, eles cortavam a língua e eles tornavam mudo, uma pessoa com deficiência. Entendeu? Então, quando a gente usa esse tipo de termos, é no sentido pejorativo mesmo, para dizer que o deficiente ele é uma pessoa incapaz. Isso é o capacitismo. E esse podcast aqui, pessoal, é para isso, tá? Esse podcast aqui é para mostrar a verdade, para falar os sentimentos, para falar as dificuldades de todas as pessoas com deficiência. Você que está assistindo esse vídeo ou que vai assistir, o canal está aberto para você, para sua voz, qualquer pergunta, qualquer dúvida. A gente vai estar trazendo mais pessoas aqui de diversos tipos de deficiência, né? Porque às vezes quando eu sempre falo isso, quando eu sou, apesar de ser cadeirante, quando eu estou buscando uma melhoria ou que leis sejam cumpridas, né? Não é só para o cadeirante, é para o deficiente em geral, né? Até mesmo para a terceira idade, pô. Quando você faz uma calçada, de uma calçada que está zoada, de uma rampa que está quebrada, que não existe, você também está falando também do idoso também que tem a dificuldade de locomoção. Você está falando também de uma criança, de um carrinho de bebê. Isso, entendeu? É em geral, pessoal. Então é assim. E a gente acaba aprendendo também, né? A gente vê aí as histórias e a gente aprende um pouco mais, né? A gente passa um pouco da gente e aprende também. É muito interessante. Né? Que realmente venha a ser realmente de verdade nada sobre nós sem nós. Exatamente. Né? A gente vê que se falam palavras bonitas, se falam tantas coisas ali, mas que na prática não existe. Na prática não existe, não acontece. Ontem eu fui também... Eu queria saber muito o sentido dessa palavra, nada sobre nós sem nós, porque eu não vejo isso na prática. Então, o sentido é assim, se você vai... É que nem eu falei, esse dia eu fiquei até meio assim. Essa é bem para inglês ver mesmo. Vou falar agora, a Secretaria de Esporte tá fazendo um projeto lá para os PCDs. Aí, peraí, aí você vê, aí você olha que assim lá, mas tem algum PCD ali? Ah, mas tem um fulano que representa... Não, o fulano não é PCD, ele vive isso. Então, peraí, então, se vai falar dos PCD, tudo que vai falar dos PCD tem que ter ali pelo menos um PCD. Uma pessoa com tipo de deficiência ali. Entendeu? Então, tipo assim, porque ela é a mãe. Muitas vezes a mãe não pode falar pela pessoa com deficiência. Né? Hoje em dia, é que nem falou, não é que mora, sempre existiu, é que hoje se fala mais sobre o autismo. E parabéns, legal, é bom que se fala sobre todo tipo de deficiência. Sobre baixa visão, sobre a lesão, sobre o lesionário, sobre tudo. Né? Mas hoje o que se fala mais é autismo, e parabéns, e eu apoio também o autismo também. Entendeu? Mas tipo assim, sério, né? Às vezes a pessoa vai falar com a mãe do autismo, do autista. E muitas vezes não quer ouvir o autista. Peraí, vai ouvir o autista, pô. Vai ver o que o autista pensa, a maneira o que ele quer falar, o que ele quer de melhor, Mas por quê? Porque eles acham que ele é incapaz, ele não pode. Já aconteceu comigo, de eu estar num local com a minha filha, numa lanchonete, vai a pessoa olhar pra ela e perguntar o que ela quer comer. Pô, eu sei falar, eu só não enxergo. Assim como que eu sofri um acidente, outro dia aqui, eu conto a minha história aqui, que eu não nasci cadeirante, né? Eu estou
eu estou cadeirante assim há 16 anos. Outro dia eu conto minha história aqui melhor. Mas logo no começo, né, eu vim morar com a minha mãe, me acidentei e tudo, aí eu morava em São Paulo, aí vim para São Vicente, aí fui morar com a minha mãe, e é engraçado, né? Eu com 30 e poucos anos, 38, 37 me acidentei, 38, 39 anos mais ou menos, né, vim para cá e tudo, aí quando eu ia no médico, né, minha mãe me acompanhava, porque minha mãe tinha muito medo, aquele cuidar de mãe e tudo, né, não sei o que, vai onde, eu vou com você e tudo, eu ia no médico. Engraçado, quando ele estava no médico, ele estava no consultório, aí minha mãe estava junto. Aí o médico fala, então, Lucas, qual que é, qual que é o seu problema, como que foi? Aí minha mãe, então, doutor, é porque ele, doutor, foi assim, se acidentou, aconteceu isso, aquilo, outro. Ah, doutor, porque ele está sentindo aquilo, aí toda vez era isso. Eu para não deixar sem graça, eu entrava com ela, ele estava comigo, só que eu ainda... Essa mania de mãe, né? Solteiro e mãe e tudo. Aí um dia eu falei para ela, toda vez que ele estava no consultório, ela queria falar por mim. O médico, e aí? O que aconteceu? Ela, não, doutor, porque isso e aquilo, outro. Aí eu falei, mãe, eu estou rindo das pernas, estou rindo da cabeça. E eu tive que falar para ela, mãe, eu estou rindo das pernas, estou rindo da cabeça. Então, tipo assim, as pessoas veem a gente assim. Né? As pessoas já olham, às vezes as pessoas estão falando, nossa, tão bonito, eu sou mesmo, né? Tão bonito. Ainda bem que eu não enxergo. Mas cadeirante, pô, tão bonito e cadeirante. Mas Pô, ele é peraí, assim. cadeirante tem que ser feio? Aonde tá escrito isso? Isso é verdade. Entendeu? Deficiente Pô, tão tem que ser bonita, feio. Tão bonita, cadeirante e anda de muleta, por aí. Tinha que ser feia pra andar de muleta, então aí Não tem que é. acabar com isso. Ai, tem que quebrar coitada, essas barreiras. tão bonita coitada. e... Então a pessoa às vezes olha com um olhar É. de dó assim, não é. Isso não é que tudo quer. as pessoas Entendeu? acham que a gente tem que aceitar numa boa, absorver e tá tudo bem. A gente Só quando... que tem também a questão do psicológico, né? É a questão da educação. É. Nós quando a gente tá namorando, que nós fomos, né, pra casar, nossa, as pessoas não falavam pra mim, nem pra ela, mas as pessoas falavam, que a gente sabia que as pessoas falavam pra outros. Pô, mas como esses dois aí? Como vai, né? Ela precisa de alguém pra cuidar dela. Ele precisa de, e principalmente, e é assim, família, tá? Uhum. As famílias que tem aquele máximo família, cuidado, os mais- né? Aquele excesso os de mais cuidado. próximos. Aquele excesso de cuidado que acaba atrapalhando, viu? Viu, mãe? Você que tem um filho autista aí, que tem um filho também com deficiência, tem que deixar se virar sozinho. Né? Muita Porque, assim, eu manhã, costumo muita dizer coisa. que o capacitismo, o Lucas, ele muitas vezes ele começa dentro da nossa casa. Dentro da casa. Uma mãe de uma criança com deficiência intelectual, uma mãe, ela não é maldade, ela super protege Isso. aquela criança, não é porque ela acha que o filho dela não é capaz, é por medo mesmo de que ele não consiga executar, entendeu? Então o capacitismo, ele começa, eu falo pela história do meu irmão. Meu irmão, isso há 40 anos atrás, não existia autismo, não existia esses diagnósticos que tem hoje. E meu irmão, ele nasceu, ele era uma criança que tinha um pouco de atraso, né? Ele não acompanhava as outras crianças e foi naquela época não existia avaliação biopsicossocial, era só a avaliação médica para dizer se a pessoa era deficiente ou não. E o pediatra falou para minha mãe, falou, olha, esse menino ele tem um atraso mental, ele não vai passar da 4ª série. E a minha mãe tratava ele como se ele fosse um bibelô. E a gente falava, não, ele é normal, ele faz tudo. E a gente forçava ele a subir muro, a brincar com as outras crianças. Quem olha de fora vai achar que é maldade. Exatamente, sabia? não, De fora, deixa ele fazer, não pô. fica super protegendo. Então ele terminou a 4ª série. E aí ele foi pro 2º grau, né? E a minha mãe falava assim, não, ele nunca vai poder, não vai passar da 8ª série. E ele passou da 8ª série. Não, ele vai tirar a carta de motorista, ela super protegia, ele não vai conseguir. Isso. Hoje ele dirige bem melhor do que muita gente, ele tem a profissão dele, ele trabalha com esse negócio de telecomunicações, coisa que eu não Legal. entendo, tem uma família. Mas assim, se deixasse a minha mãe tratar ele da forma que ela tratava, ele ia ser uma pessoa incapaz mesmo. Então ela mimava, não foi por maldade, foi por falta de conhecimento. Aí eu volto a falar do Estado também, do município também, isso. Às vezes a pessoa está preocupada com uma pessoa com deficiente, mas olha que é o seguinte, quando uma pessoa tem um filho deficiente ou tem um filho que fica deficiente, tanto a pessoa com deficiência como a família, ela também precisa também de um amparo. Precisa também ser educada para isso. Né? Por exemplo, a minha mãe, eu fiquei cadeirante com 39 anos. Não, mas é um de direito que está dentro da lei. Né? O acompanhamento psicológico da família está dentro da lei, não só Tá da também? pessoa, está Olha. dentro da lei. Mas é o que eu estou falando, mas as leis parece que não estão... Então, mas para a lei ser cumprida, o que tem que acontecer? Tem que se forçar. São tantas leis aí que nós mesmos desconhecemos. Então, a Entendeu? Que não LBI, estão na prática, né? ela é uma lei, assim, ela foi uma... Existiram outras leis antes dela, né, que
tratavam da pessoa com deficiência, existiram outras, mas a mais complexa é ela. O problema é que eu sou parte do princípio seguinte, as leis foram feitas para ser cumpridas. Acabou. Se ela existe, ela tem que ser cumprida, mas não se cumpre. Eu já escutei isso da boca de políticos, da boca de delegados. Ah, mas nem toda lei é para ser cumprida. Não, a lei é para ser cumprida sim. Então, se a gente tem um órgão fiscalizador chamado Ministério Público, é lá que a gente tem que bater, para que as leis sejam cumpridas. Ah, mas você não vai conseguir mudar. Dane-se, eu vou tentar. Pelo menos tentar. Entendeu? Eu tenho que tentar, porque a lei ela é cumprida quando convém, né? Então, a pessoa com deficiência, ela tem que correr atrás dos seus direitos, porque ela é capaz. Ela é capaz. Agora, se ela se conformar para o resto da vida e ser tratado como uma pessoa diferente, Incapaz. entendeu? Ser diferente é normal. Isso é uma frase clichê que está aí para todo mundo. Então, que às vezes as coisas ficam tão difíceis, assim, até para o próprio deficiente reclamar, que às vezes o camarada ele até acaba desistindo mesmo. E é isso que eles querem. Eu canso de conversar com pessoas com deficiência e a pessoa fala, pô, não, eu tô cansado, sou de saco cheio, nada funciona. Você tá nada iludido. Você tá iludido. É. Pô, eu acho que esse Ouvimos podcast todo aqui dia isso. é o momento e a oportunidade para chamar mais pessoas para fazer isso, para que nós possamos ser mais unidos nisso, entendeu? Porque as pessoas estão tão desgostosas, Patrícia, tão desanimadas, até com falsas promessas e tudo, que as pessoas estão desistindo, estão cansadas, e isso parece que é isso que o sistema quer, que as pessoas cansem mesmo. Porque antigamente, eu não sei se ainda é lá, mas antigamente quando você, na antiga lotação, você pega a antiga lotação, para você fazer uma reclamação, você tinha que ir lá na Náutica. Eu não sei se ainda é lá. Não, agora é ali na rodoviária. Então, mas não, é assim, antigamente é na Náutica. O que acontece? Eu sou do quarentenário. Aí para mim fazer reclamação, eu não tenho que me leve para a Náutica direto. Eu tinha que descer aqui no centro, pegar um ônibus lá, descer aqui no centro, pegar outro ônibus para ir lá para a Náutica para fazer uma reclamação. Que você não sabe se vai ter, se aquela reclamação ia ter um retorno para você. Entendeu? Tipo assim, então, Muito tudo que eles fazem é burocrático. Esse dia eu peguei lá uma pessoa que a pessoa me pede muito isso, né? A pessoa me pede muito fralda, me pede muito esses negócios, remédio, sonda. As pessoas me pedem muito isso, porque sabem que eu sou envolvido aí e gosto de ajudar, então as pessoas me pedem muito isso. 5 minutos? Cadeiras. Faço só aqui para depois dar as nossas palavras final, que o tempo correu demais, rápido. Então é assim. Tem assunto para mais de metro. Aí eu peguei e mandei num grupo lá de pessoas que gostam de ajudar. Eu falei assim, pô, a pessoa que tá precisando de fralda aqui e tudo, aí o pessoalzinho lá, pô, manda aí no ministério, manda aí não sei da onde. Só que a pessoa vai lá, aí a pessoa tá precisando daquilo na hora. A pessoa acabou de sofrer um acidente, tá internada, precisa usar fralda e tudo, aí você tem que toda essa burocracia para conseguir fralda. Eu falei, não. Mas aí a pessoa acaba se sentindo humilhada e tudo. E aonde desiste, vai e compra. Pessoal, dá um jeito. Nosso tempo está acabando, tá? Vou dar aqui 2 minutinhos para a Luciana, Pode ser um para mim. Final, da Patrícia. Já quero eu dar a minha aqui, já agradecer aí, pessoal. Tá? Compartilha esse vídeo aí, compartilhe lá, vai lá no sininho lá. Começamos agora isso aqui, começamos hoje, primeiro dia, né? Espero que isso aqui bombe, pessoal. E aqui, nada sobre nós sem nós, tá bom? Que é o PCD dando a sua voz, dando a sua fala e buscando os seus direitos, não seus favores. Né? Direito não é favor, beleza? Vai lá, Luciana, fala alguma coisinha, dá o final aí, agradece, faz o que tem que fazer. Então, pessoal, foi um prazer estar aqui, né, com a nossa convidada Patrícia, com meu esposo aqui, o Lucas, falando um pouquinho, né, dos PCDs aí, das demandas, né, que são muitas. Se a gente for ficar falando aqui, ficamos horas. Então, bola pra frente, PCD aí, podcast, só vocês acompanham aí nas redes, tá? Bom, eu só tenho a agradecer. Se deixar, eu fico falando aqui 3 horas, entendeu? Eu tenho tanta história pra contar, eles não me deixam, eles ficam me podando, mas eu falo, eu não enxergo, mas falo pra... Eu não enxergo, mas falo pra caramba, entendeu? Então é assim, agradecer, espero que todo mundo acompanhe esse podcast aqui. É o primeiro de muitos e vamos trazer mais gente aí pra falar sobre a causa PCD. Patrícia, obrigado mesmo. Você é a pessoa sem palavras, tá bom? E você vai vir aqui de novo pra falar mais, porque eu sei que aí é um baú aí. A próxima vez eu venho pra fazer até um podcast mais engraçado, porque eu tenho tanta história pra contar sobre a cegueira. E desculpa aí também, porque eu tô fazendo um Faustão, né? A pessoa fala, eu vou cortando, né? Pai, assim, mas é isso mesmo, acho que faz parte também.
Agradecer o Alessandro. Agradecer o Alessandro também, Maradona Tá aqui ali. na mesa, aqui, Maradona com a gente. Obrigadão pela oportunidade, hein, Hoje ele veio de gente. volta de peão, veio jogadão, mas aposto que vai vir mais arrumadinho, vai estar aqui na mesa com a gente aqui também, fazendo as perguntas deles também e falando aí sobre acessibilidade, inclusão, Nada segurança. sobre nós sem nós. Obrigado. Tchau, É tchau, isso? gente.